Fala parceria, tudo bem? Eu sou o professor Hazek em mais uma microaula de matemática. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao canal Magimática. Nesta aula vamos tratar de um assunto da matemática financeira. Vou te mostrar conceitos básicos e você entenderá bem o que são juros simples. Você vai aprender também como usar a fórmula para encontrar o valor do juro simples e também como descobrir outras fórmulas importantes sem precisar ter todas elas decoradas. Sabendo tudo sobre juros simples, você estará melhor preparado para organizar a sua vida financeira e também sairá melhor nos estudos de matemática. Então, vamos ao vídeo. Juros simples também é conhecido como capitalização simples e sempre trata com dinheiro. Por isso que dizemos que é um assunto da matemática financeira. Juro é um acréscimo que ocorre em um valor inicial, em uma negociação que tenha um determinado espaço de tempo. De um lado, existe a figura do credor, que é quem tem o dinheiro, ou o produto. E no outro lado, tem o devedor ou o tomador, que é a pessoa que precisou pegar o dinheiro emprestado, ou comprar aquele produto. Existe também a taxa de juro, que é expressa em percentual. A taxa e o tempo são algumas das condições inicialmente acordadas entre os dois lados. Antes de mais nada, precisamos conhecer as notações que são usadas nessa matéria e alguns conceitos básicos que você precisa conhecer. Veja então. Capital. Capital é o valor inicial do dinheiro ou do produto, representado pela letra C. Outra forma de representação encontrada é VP, se referindo como valor principal, que é a mesma coisa de capital. Como exemplo do que é o capital, temos a seguinte situação. Carlos foi a uma loja de imóveis para comprar um jogo de cadeiras que custava R$ 700 à vista. Entretanto, ele tinha apenas R$ 300 disponíveis e precisava pagar a prazo R$ 400, que faltava para completar o valor das cadeiras. Então, o capital é R$ 400. C igual a 400. Taxa de juros. Taxa de juros mostra qual é a proporção em percentual que é aplicada sobre o capital para se chegar ao valor do juro. A taxa é representada pela letra I, que deve se apresentar acompanhada de uma unidade de medida de tempo, AD ao dia, AM ao mês, AA ao ano. Exemplo. Carlos foi informado que a taxa de juro que a loja cobrava é de 12% ao ano. Logo, I igual a 12% AA, que significa 12% ao ano. Tempo refere-se ao período que dura a transação. Pode ser expresso em dias, meses ou anos. O tempo é representado pela letra T. Em algumas situações, podemos encontrar a representação do tempo pela letra N. Voltando à história do Carlos, vou dar um exemplo sobre a aplicação do tempo T. Então veja, Carlos pensou um pouco e viu que consegue pagar a dívida com a loja em 3 meses. Então T seria igual a 3 meses. Juro. Juro simples é o valor do acréscimo sobre o valor do capital. É uma forma de compensação para o credor pelo tempo que ficará sem o dinheiro à sua disposição. Os juros são representados pela letra J. Voltamos ao exemplo. A vendedora da loja informou para Carlos que se ele optar em pagar em 1 ano, o valor do acréscimo será de R$ 48, que corresponde à taxa de juros simples de 12% ao ano. Logo, J igual a 48. A fórmula utilizada para calcular juros simples é J igual a C vezes I vezes T. Para simplificar, vamos falar assim, J igual a CIT. Fácil de guardar na memória, não é mesmo? Precisamos ter essa fórmula bem guardada na cabeça, pois ela será muito usada em juros simples. Um detalhe importante, estamos falando de juros simples, que é uma taxa aplicada somente sobre o capital, C, que é diferente de juro composto, que é calculado juro sobre juro. Importante lembrar disso, pois é comum ocorrer confusão. Mas juro composto é assunto para outro vídeo. Montante. Montante é o valor total final da dívida, ou seja, é a soma do valor do capital com o valor do juro. O montante é representado pela letra M. Outra forma de representação encontrada é VF, se referindo como valor futuro. A fórmula usada para calcular o montante é M igual a C mais J. Veja um exemplo na situação do Carlos. Com a oferta que a vendedora fez ao Carlos para parcelar R$ 400 em 12 meses com juro de 12% ao ano, qual seria o montante da dívida?
Então vamos lá, a fórmula do montante é M igual a C mais J. Colocando na fórmula os valores que já sabemos, ficamos assim. M igual a 400, que é o capital, mais 48, que é o juro. 400 mais 48, o montante é 448. Agora nós vamos ver como calcular juros simples usando a fórmula J igual a CIT. Vamos pegar a situação do Carlos e descobrir qual seria o valor do juros se ele pagar a dívida em 4 meses. Primeiro, vamos organizar os dados que já conhecemos. Capital é igual a R$ 400, a taxa igual a 12% ao ano e o tempo 4 meses. O próximo passo para calcular o juros simples é verificar se a unidade de tempo é a mesma que aparece na taxa e no tempo, pois não é possível calcular corretamente se estiverem diferentes. Observe que na situação de Carlos, a taxa apresentada ao ano e o tempo mostra meses. Veja que não estão iguais, então precisamos igualar as duas medidas. Para isso, vamos pegar a taxa anual e transformá-la em taxa mensal. Considerando que um ano possui 12 meses, vamos dividir a taxa por 12. 12 dividido por 12, o resultado é 1. Um número dividido por ele mesmo, o resultado sempre será 1. Chegamos então à taxa de 1% ao mês. Estando a taxa e o tempo com a mesma medida de tempo, agora podemos calcular o juros simples usando a fórmula J igual a CIT. Colocando os valores na fórmula, temos J igual a 400, que é igual ao capital, vezes 1 centésimo, que é a taxa, que é o mesmo de dizer 1%, vezes 4, que é o tempo. Tendo um número com 2 zeros à direita, que está multiplicando uma fração também com 2 zeros à direita no denominador, podemos eliminar os 2 zeros nos dois lados. Então ficamos assim, J igual a 4 vezes 1 sobre 1 vezes 4. Veja que temos uma fração com o mesmo número no numerador e no denominador. O número dividido por ele mesmo sempre será 1. Então chegamos a 1. Voltando para a equação, temos J igual a 4 vezes 1 vezes 4. Calculando agora as multiplicações, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 4 é 16. Logo, J igual a 16. Então descobrimos que os juros cobrados pela loja foi de R$ 16. Bom, temos o valor do C, que é o capital, e também o valor do J, que é juros. E agora podemos calcular também qual é o montante que Carlos irá pagar nesse financiamento. Para calcular o montante, já vimos que usamos a fórmula M igual a C mais J. Então temos, colocando os valores na fórmula, M igual a 400, que é o capital, mais 16, que é o juro. Logo, M igual a 416. Agora vamos resolver uma outra questão. Márcia conseguiu juntar R$ 8.000 e resolveu ir ao banco para aplicar suas economias e obter algum ganho com seu dinheiro. O gerente do banco indicou para ela uma aplicação que rende 14% de juros simples ao ano. Márcia pretende deixar o valor aplicado por 3 anos. Qual será o montante que ela terá em 3 anos? Vamos organizar as informações. Capital é igual a R$ 8.000. Que é o valor inicial. Taxa igual a 14% ao ano, que é a mesma coisa de 14 centésimos, e na forma decimal, 0,14. O tempo, 3 anos. A primeira coisa é vermos se a taxa e o tempo são compatíveis. Temos a taxa mostrando ao ano e o tempo 3 anos. Sim, ambos são compatíveis, pois estão com a mesma unidade de medida de tempo, que é ano. Então vamos para a fórmula para calcular juros simples. J igual a CIT. Colocando os valores na fórmula, ficamos assim. J igual a 8.000, que é o capital, vezes 14 centésimos, que é a taxa, vezes 3, que é o tempo. Cortando as quantidades iguais de zeros, que estão na multiplicação e na divisão, ou no denominador, temos J igual a 80 vezes 14 vezes 3. Então chegamos ao valor de juros, que é 3.360. Vamos calcular agora o montante. A fórmula do montante é M igual a C mais J, lembra? Colocando os valores na fórmula, M igual a 8.000, que é o capital, mais 3.360, que é o juro que a gente acabou de encontrar. 11.360. Chegamos ao valor, que é o montante que Márcia terá após 3 anos. Nós vimos até aqui conceitos básicos sobre juros simples, vimos como calcular o valor dos juros simples e como chegar ao valor do montante. Basicamente, usamos duas fórmulas, J igual a CIT e M igual a C mais J. Se até aqui você achar que está tudo bem e que este vídeo está servindo para te ensinar,
é você me dar um like agora mesmo. É só um segundo e estará feito. Continuando com o nosso assunto. Em algumas provas podem cair questões sobre juros simples, mas pedem para encontrar a taxa, o capital ou o tempo. E como resolver se estamos calculando somente juro e montante? Tem uma dica legal. Para descobrir quais são as outras fórmulas que existem, podemos modificar a fórmula de juro composto, J igual a CIT, que já conhecemos bem. Vou te mostrar. Fórmula para calcular I, ou a taxa. Suponhamos que precisamos descobrir qual é a taxa I do juro simples, sabendo que a fórmula para calcular juros simples é J igual a CIT. Vamos isolar I, que é a taxa, que é o valor que precisamos descobrir, em um lado da equação, transferindo o C e o T para o outro lado da equação, invertendo a operação. Como C e T estão multiplicando em um dos lados, eles passarão a dividir no outro lado. Então ficamos assim. J sobre CT igual a I. Para ficar melhor, vamos trocar as posições. Então chegamos à fórmula I igual a J sobre CT. Daí é só colocar o valor na fórmula e calcular. Por exemplo, suponha que uma questão traz os seguintes valores. Capital, 10.000, tempo, 3 anos, juros, 1.500 e a taxa que nós precisamos descobrir. Vamos aplicar a fórmula encontrada para calcular a taxa I. Então, nós já temos a fórmula I igual a J sobre CT. Colocando os valores na fórmula, ficamos assim. I igual a 1.500, que é o juros, dividido por 10.000, que é o capital, vezes 3, que é o tempo. Resolvendo a primeira multiplicação, temos 10.000 vezes 3, 30.000. Agora, I igual a 1.500 sobre 30.000. Podemos agora cortar 2 zeros de cada valor. I igual a 15 sobre 300. Para se chegar a uma fração equivalente, onde o denominador é 100, que indicará ser uma porcentagem, podemos dividir 15 no numerador e 300 no denominador por 3. Então o resultado é 15 dividido por 3 é 5, 300 dividido por 3 é 100. Então chegamos a I igual a 5 centésimos, que na forma percentual é 5%. Mesma coisa. Veja que a fórmula I igual a J sobre CT serviu bem para encontrar qual é a taxa I. Vamos ver agora a fórmula para calcular C, que é o capital. Isolando agora o valor do C, que é o que nós precisamos descobrir, trabalhando com a fórmula J igual a CIT. Vamos passar o I vezes T para o outro lado, invertendo a operação de multiplicação para a divisão. Então chegamos à fórmula C igual a J sobre I vezes T. Trabalhando agora com os valores do exemplo anterior, na fórmula temos C igual a J sobre IT, substituindo os valores, C igual a 1.500, que é o juros, sobre 5 centésimos, que é a taxa, vezes 3. Resolvendo a multiplicação primeiro, 5 centésimos vezes 3 dá 15 centésimos. Então, C igual a 1.500 sobre 15 centésimos. Bom, temos uma divisão por um número decimal. Se você não lembra como é feito esse tipo de divisão, não se preocupe. Vamos fazer juntos e você verá que é simples. Primeiro passo é igualarmos as quantidades de casas que estão depois das vírgulas. Pronto. Agora todos os números têm 2 casas depois da vírgula. Agora já podemos eliminar as vírgulas e fazer a divisão só com números inteiros. 1 divide por 1 dá 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Fazendo a subtração, 15 menos 15, 0. Abaixa um 0, vai para lá. Abaixa outro 0, vai para o resultado. Abaixa outro 0, também. O outro 0 também. E, finalizando, mais um 0 aqui. Voltando agora para a nossa equação, chegamos ao valor do capital, que é R$10.000. C igual a 10.000. Veja que com a fórmula dos juros simples, chegamos à fórmula C igual a J sobre IT. E encontramos o valor do capital. Falta ainda vermos a fórmula para calcular o tempo. Então vamos lá. Fórmula para calcular T. Vamos seguir o mesmo caminho. Com a fórmula J igual a CIT, temos que isolar o T, que é o tempo que precisamos descobrir. Então temos que passar CI para o outro lado, invertendo a operação de multiplicação para divisão. Chegamos agora à fórmula T igual a J sobre CI. Substituindo os valores na fórmula, temos T igual a 1.500, que é o juros, sobre 10.000, que é o capital, vezes 5 centésimos, que é a taxa. Vamos resolver primeiro a multiplicação. 10.000 vezes 5 centésimos. Colocando aqui vírgula embaixo de vírgula,
0 vezes 5, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 5, 0 e 1 vezes 5, 5. Vamos contar quantas casas estão depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Agora vamos colocar a vírgula no resultado contando da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Colocamos a vírgula aqui. Então o resultado da multiplicação fica 500. Voltando agora para a nossa equação, t igual a 1.500 dividido por 500, cortando os zeros, temos 15 sobre 5. 15 dividido por 5 igual a 3. Então temos o tempo igual a 3. Vimos como calcular o valor dos juros usando a fórmula J igual a CIT. Vimos como calcular o montante com a fórmula M igual a C mais J. Vimos também como encontrar as fórmulas para calcular a taxa, o capital e o tempo. Olha que interessante, se você souber apenas qual é a fórmula dos juros simples, você não precisará decorar as demais fórmulas. Basta fazer o que eu mostrei aqui. Agora, se você preferir decorar as fórmulas, sem problemas também. Mas caso esqueça alguma, já sabe como fazer para encontrá-las. Certo, parceria? Agora, para finalizar, veja como descobrir outras duas fórmulas usando a fórmula do montante. Já vimos que a fórmula do montante é M igual a C mais J. Vamos encontrar a fórmula para o capital trabalhando com a fórmula do montante. Vamos deixar o C, que é o capital que precisamos descobrir, sozinho, passando o J para o outro lado. Como o J está somando, passará para o outro lado subtraindo. Nós estamos invertendo a operação. Então ficamos assim, M menos J igual a C. Para ficar melhor a visualização da fórmula, vamos trocar os lados. C igual a M menos J. Faltou apenas encontrar a fórmula do J, usando a fórmula do montante. M igual a C mais J. Tá aí, é esse meu desafio para você. Pegue a fórmula M igual a C mais J, transforme ela em uma fórmula que ajude a calcular o J e coloque a fórmula que você encontrar nos comentários deste vídeo, ok? Se você desejar praticar um pouco, tem uma lista em PDF com 5 exercícios sobre juros simples. O link está na descrição do vídeo. É grátis e não precisa se cadastrar. Só preciso que você se inscreva no meu canal. É só um clique e mais nada. Fechou, parceria? Parabéns pela sua dedicação em estudar matemática. Se você conhece alguém que precisa e acha que esse vídeo pode ajudar, compartilhe também. Mas sempre lembrando, não se esqueça da galera do fundão. Um forte abraço e até a próxima microaula de matemática.